E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e nesse vídeo interessante nós vamos consumir a API do Mixcloud. Eu vou já mostrar o que é o Mixcloud, mas nós vamos utilizar o MAUI. O MAUI eu estou aqui na página inicial dele, eu vou deixar esse link na descrição. Na descrição você vai encontrar um link aí, que é o primeiro link, que ao clicar nele você vai para os recursos desse vídeo. Cada vídeo tem recurso diferente, por exemplo, código, arquivos, links. Então, ao seguir esse primeiro link da descrição, você vai encontrar todos os links que vão ser mostrados aqui. Então, aqui eu estou na página inicial do MAUI, em que aqui ele já responde logo de cara o que é MAUI. Isso aqui não é bem a página inicial do MAUI, é do Microsoft Learn. É a página que fala sobre MAUI, explica o que é, e tem inclusive muita coisa interessante, é bem abrangente essa documentação, eu aconselho você a dar uma olhada. Então, de cara aqui ele já explica que MAUI é a interface do usuário de aplicativos multiplataformas do .NET MAUI. É uma estrutura multiplataforma para criar aplicativos móveis e de área de trabalho nativos com C Sharp e XAML. Ele diz C Sharp e XAML aqui, mas no MAUI também é possível criar aplicativos híbridos utilizando, por exemplo, o Blazor. Nesse ponto é bem interessante porque você une o que você aprendeu sobre web, sobre Blazor, e faz duas coisas ao mesmo tempo, que você cria um aplicativo para dispositivo móvel. Nós temos aqui no canal, você pode dar uma procurada aí, se for o caso, se já tiver feito, eu vou colocar um card na descrição, um vídeo, praticamente esse mesmo vídeo aqui, mas que vai explicar de uma maneira diferente, de maneira que você vai utilizar o MAUI, mas se utilizando da parte nativa dele, se utilizando de C Sharp e XAML, como ele está dizendo aqui. Então você pode dar uma olhada aqui nesse site, ele explica para quem se destina o MAUI, como funciona o .NET MAUI, é bem interessante, ele fala sobre as camadas aqui. Bom, mas vamos para o Mixcloud, e aqui nós estamos na página do Mixcloud. O que é o Mixcloud? Esse vídeo aqui, o foco dele é mais no aprendizado do C Sharp, do Blazor, do MAUI, mas a gente vai explorar aqui o Mixcloud, que é uma espécie de rede social para DJs, onde os DJs vão aqui publicar seus sets musicais, suas sequências musicais. Ele funciona basicamente como se fosse uma rede social. Não só música e sets musicais são postados aqui, mas tem coisas ao vivo, tem comentário, playlists, estatísticas. E você próprio, ao se cadastrar aqui, você pode também, se for o seu caso, postar o seu set mixado, sua sequência favorita, você pode favoritar aqui. Mas essa aqui é a página, eu diria, é a interface para o usuário comum utilizar o Mixcloud. Não só a interface web, ele tem também aplicativos para dispositivos móveis. O que nós vamos explorar aqui, que eu também vou deixar esses links na descrição, é a API do Mixcloud. Então, a API também é bem abrangente, tem muita coisa interessante, você pode fazer consultas referentes a shows, ao user, a tags, a cidades. Aconselho você a dar uma olhada aqui nesse texto, fala sobre conexões ilícitas. E como é muito comum em APIs, ele permite também que você crie, por exemplo, uma aplicação para que você possa dar um nome para essa aplicação e fazer um esquema de OAuth. Só que esse esquema de OAuth aqui, ele é mais para quem quer atualizar seus dados ou de outros usuários do Mixcloud. No vídeo aqui, para ser bem simples, é um vídeo didático, é um vídeo, eu diria que até focado para o pessoal mais básico. Nós não vamos chegar no ponto de precisar criar um aplicativo. Nós vamos consumir aqui a API de uma forma mais focada no C Sharp, mais didática, e não vamos precisar chegar ao ponto de criar um aplicativo, criar um token. Eu tentarei ser bem mais breve e simples para facilitar o entendimento. Então vamos voltar aqui. Você tem, claro, a parte de autorização, que é o que eu estava falando. Ele funciona com o esquema de OAuth, um esquema bem conhecido, aquele que você o seu usuário vai permitir, vai fazer login e vai permitir que o seu aplicativo acesse os dados dele. Porém, nós vamos nos focar mais nessa API aqui que você está vendo, deixa eu ver se eu estou com zoom aqui, chamada Search. Você pode ver aqui que tem APIs para uploads, ou seja, você pode até publicar seus shows, seus sets musicais, suas sequências musicais por aqui mesmo pela API. Porém, nós vamos focar na parte em que não será necessário fazer atualizações de dados do Mixcloud. Nós vamos focar na parte de consultas. Então, nós vamos explorar essa API Search. Clicando aqui nesse link, a gente vai aqui para... Ela é bem simples, bem básica e bem rápida. A gente vai aqui para a explicação. Então, aqui ele já diz que a URL/search pode ser usada para criação de buscas através de uploads, de users e tags.
usando a seguinte URL. Então ele explica aqui nessa URL, tem um parâmetro type e um parâmetro key, é o que ele explica aqui. O parâmetro type, que é esse parâmetro aqui, ele pode assumir um desses três valores, que é upload, user ou tag. Nos testes que eu fiz aqui, esse upload eu não cheguei a testar ele e parece que dá a impressão que houve uma mudança na API, mas nós vamos testar para ver se ele funciona com esse parâmetro upload. O que eu estou querendo dizer é que parece que a impressão que dá é que esse upload foi substituído por esse parâmetro chamado cloudcast. Mas nós vamos testar com o upload, se houver tempo aqui, caso haja tempo, só para ver se o upload também funciona. Então, basicamente, nos testes que eu fiz, a gente utilizou aqui cloudcast, user e tags. Sendo que o melhor mesmo, o mais utilizado, o maior foco aqui vai ser mesmo o de cloudcast, que é quando você faz uma busca pelos sets criados pelos DJs, né? Esse aqui é o parâmetro ideal. Bom, e tudo aqui é bem simples, como eu disse, para que o vídeo não fique muito extenso e fique mais focado naquele entendimento inicial ali do MAUI. Nesse caso aqui, utilizando o Blazor, ou seja, a união de duas tecnologias bem interessantes do .NET, então nós vamos explorar essa URL bem simples aí que é a search. Nós vamos aqui criar um serviço, vamos consumir esse endpoint, vamos tipar os resultados e listar o response, listar a resposta dessa requisição, criar uma lista que mostre as imagens dos shows, a arte criada pelos DJs, os nomes dos shows e outras informações que a gente vai vendo aqui. Uma outra coisa que ele explica aqui, que eu esqueci de falar, eu vou ver até se eu encontro aqui, no caso eu vou até procurar, é que ele fala que você pode limitar a lista com parâmetros, ou seja, uma paginação que você pode criar, como ele diz aqui, com os parâmetros limite. Limite significa a quantidade de item por página, entre aspas. E offset é a página em si. E agora sim, vamos fazer o que é mais comum aqui no canal, que é partir para a mão na massa e esquecer um pouco a parte teórica. Bom, eu já estou aqui numa pasta MAUI para ir dando uma avançada. Eu aconselho você a organizar seus projetos por tecnologia, então eu criei aqui Projects MAUI. E antes de começar a codificar, nós vamos, deixa eu dar mais um zoom aqui, nós vamos logo testar aquela URL. Então, eu vou testar aqui utilizando o Curl, você pode testar utilizando o Postman, tem vários, Insomnia também, tem vários programas próprios para isso. Eu vou utilizar aqui o Curl, nesse ambiente aqui eu tenho ele, e eu vou colocar "-v" para que ele poste o resultado. Então, eu vou abrir aqui aspa e vou colar aquela URL. Então, veja só, vamos dar uma explicada nessa URL aqui, que ela é o seguinte, eu vou tentar colocar o máximo possível dela aqui. Então, o endereço da API, o base URL seria isso. Aqui é o endpoint que nós estamos acessando. O key é o parâmetro que nós vamos informar o que nós queremos procurar. Então, aqui é o que nós queremos procurar. No caso aqui do exemplo, ele está procurando aqui part-time. Ele uniu esse texto aí para procurar essa string part-time, como se fosse tempo de festa, né? E aqui o comercial é o que liga, e aqui ele está informando o type, que é aquele dos três tipos que nós vimos lá, como um cloudcast. Aqui ele também está informando o limite para 1. Então eu só quero, aqui para não ficar muito extenso no terminal, eu coloquei só um registro. E o offset, que eu acho que nem precisava aqui, porque só tem um registro, né? É 0, é como se fosse a primeira página, porque o offset ele começa com 0. 0 significa a página 1. Né? Então basicamente eu vou trazer o primeiro registro que contenha esse texto aqui part-time. Então nós vamos testar essa URL agora. Né? Então vamos lá. Veja só que ele fez aqui, isso aqui é bem, você está vendo que é bem extenso, mas ele não aparenta, mas ele é apenas um registro, é porque um registro só já traz muita informação, a gente pode até fazer um resumo. Bom, primeiramente é importante a gente já entender isso aqui, eu vou indo em partes, porque aqui ó, ele começa, é um objeto que ele retorna, como você está vendo aqui, e ele tem um root, né, uma propriedade root que é data, né, e ele é um array, como você pode ver aqui, esse colchete aqui informa que isso aqui é um array. Tudo isso aqui dentro desse array é só, até embaixo, que eu não estou podendo mostrar aqui, é apenas um objeto. Onde nós temos propriedade key, que não vai interessar para a gente. Deixa eu pegar desse lado aqui para ficar melhor. Nós temos aqui uma propriedade key, que não vai interessar a gente. A URL, que vai interessar para a gente, porque nós vamos colocar um botão lá para ele ser direcionado do aplicativo para o site mesmo do Mixcloud. Né? Isso aqui também nós vamos utilizar, que é o nome. Então esse nome aqui nós vamos utilizar para mostrar na listagem. As tags também nós não vamos utilizar, vamos baixar mais um pouco aqui. Então, boa parte aqui, como você pode ver, boa parte é só tags, né? Como você está vendo aí. E aqui já tem outros pulando aqui para baixo,
Isso tudo é um array, mas é o array das tags, né? Então, vindo aqui mais para baixo, a gente já tem outras coisas como coisas que nós vamos utilizar, por exemplo, a data de criação e a data de última atualização. O play count, que eu acho que a gente pode utilizar até brincar um pouco, colocar as mais tocadas, né? Utilizar esse play count aí. Ou então o listener count. Aí é que eu fiquei em dúvida qual era o melhor de utilizar. Mas lá na hora a gente tenta verificar qual é o melhor. E aqui as imagens, para a gente mostrar as imagens. Nós vamos optar por mostrar essa imagem aqui, a large, porque eu já testei o tamanho dela. A gente pode até testar aqui no navegador. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou dar um Ctrl clique aqui nessa large. Para você ver que até a large, deixa eu puxar ela aqui, ele abriu no outro monitor. Ela é relativamente pequena, né? Então podemos utilizar essa que não vai consumir tanto recurso assim. Então, por exemplo, isso aqui é o exemplo de uma das imagens de um show daquela busca que eu fiz. Então, você está vendo que tem escrito aí part-time, né? Então, ou seja, o texto realmente tem lá na busca. E temos aqui embaixo outras informações, como slug. Slug é como se fosse algo para montar uma URL, mas nós não vamos utilizar isso. E informações sobre o usuário, como por exemplo, o usuário que postou, como o nome, né? No caso, o nome do, entre aspas, do DJ, do artista, esse aqui. Tem até o username dele e tem até imagens, as imagens dele também aqui. Bom, então nós vamos precisar tipar essas informações, nós vamos precisar transformar essas informações aqui em uma classe do C#. Por esse motivo, não foi tão em vão eu ter mostrado isso, porque eu vou copiar isso aqui e nós vamos nos utilizar de um recurso bem interessante, de uma extensão do Visual Studio Code, que você vai aprender aqui, que é como é que transforma, sem perder muito tempo, isso aqui já num model, que seria, por exemplo, um DTO, porque um model é mais uma coisa relacionada ao modelo de dados, né? No caso, como nós não vamos ter modelo de dados, nem vamos ter banco de dados aqui, a gente vai tratar isso aqui como model. Eu acho que eu copiei, espero que eu tenha copiado. Então vamos limpar aqui a tela. Bom, para criar uma aplicação no C#, você digita .NET. Vamos logo ver a versão do .NET. A minha aqui é a .NET -version, que está até pequena ainda a fonte. Eu estou utilizando a 8.0.401. Acredito que seja a última versão. Mas se você estiver utilizando uma versão ligeiramente diferente dessa aí, não vai influenciar em nada no que nós vamos fazer aqui. Então deixa eu dar uma limpada. Para você criar uma aplicação nova, uma nova aplicação no .NET, você digita .NET New. Nesse caso, só com .NET New, você vai ter aqui os templates mais utilizados, como por exemplo, aqui Console Application, WinForms, Blazor, WPF, ClassLib. Na verdade, isso aqui são workloads, vai depender dos workloads que você já baixou, porque isso aqui você pode baixar. Então, no meu pode estar diferente aí do seu, né? E se você limpar aqui e disparar o comando .NET New list, se você colocar list, não é mais menos list, dessa maneira, a gente vai ter aqui uma lista bem mais abrangente de templates. Inclusive, nesse vídeo eu vou explicar como é que você instala novos workloads. Por exemplo, o MAUI. O MAUI é muito comum você não ter ele aí, então pode ser... Deixa eu até diminuir aqui, porque está meio afetando a visualização. Vamos tentar fazer de novo aqui o comando. Pronto, agora ficou mais legível aqui. Então você tem aqui alguns templates que provavelmente você não vai ter aí, vai depender, né? Como, por exemplo, MAUI Multiproject, esse MAUI Dict, XAML, MAUI Blazor. Aqui, MAUI, pode ser que você não esteja vendo esses projetos aí e a gente vai aprender como é que instala isso. Esses workloads, desculpa. Bom, então, tendo eles... Na verdade, eu vou explicar agora, porque é bom explicar antes de criar o projeto, né? Então, para que se você não estiver vendo ali MAUI, por exemplo, então, para você instalar o MAUI, você vai disparar .NET, é bem simples, workload install... E o nome do workload, como por exemplo, você está vendo aí, MAUI. Então, ele aqui já está instalado, então você está vendo que já deu uma mensagem, carga de trabalho já instalada. Eu não lembro se esse workload MAUI já instala o MAUI Blazor, mas a gente pode fazer um teste aqui. A gente pode digitar também .NET workload install MAUI Blazor para ver se realmente existe. Então, como ele disse aí, falha na instalação da carga de trabalho, o ID de carga de trabalho não é reconhecido como ele diz aí, então provavelmente o workload MAUI já instala tudo ali, todos aqueles que são referentes a MAUI. Se você disparar aqui o comando .NET workload list, se você disparar esse comando, você vai listar todos os workloads que não vieram por padrão na instalação do .NET que você instalou. Então no caso aqui, todos esses eu instalei. E como ele próprio explica aqui, se você digitar .NET Workload Search, que nós vamos fazer aqui, você vai procurar novos workloads para instalar. Por exemplo, só para
Eu não sei nem se ele vai encontrar, mas só para a gente fazer aqui um exemplo, vamos fazer um search Angular para ver se ele tem alguma coisa referente a isso. Então, se você quiser criar alguma coisa, aí você já pensa logo assim, poxa, será que tem uma carga de trabalho, um workload num .NET que já facilita inicializar esse projeto? Então, de repente, você pode fazer uma busca e encontra alguma coisa. Por exemplo, Angular ele não encontrou nada. Será que tem para React? Só para a gente fazer um outro teste aqui? Bom, não tem. Então, vamos colocar aqui qualquer coisa, um A. Ó, colocando um A, ele já encontrou coisas bem interessantes aqui. Não é que você pode também testar outras buscas aí. Mas nós vamos limpar aqui, para não perder mais tempo, nós vamos criar nosso projeto. Então, nós vamos criar aqui, disparar .NET New. Você vai escolher um daqueles workloads, que no caso a gente vai colocar aqui MAUI Blazor. Já está fazendo uns testes, já está até aí. Né? E você pode digitar o "-o", que é um output, e disparar o nome do projeto. Você também pode definir aqui o nome do projeto, que dá praticamente a mesma coisa, que é o "-n". A gente pode colocar, eu já estava fazendo uns testes aí, mas a gente pode colocar o nome aqui, por exemplo, Mixcloud App, pode ser assim. Então, vamos criar nossa aplicação. A criação de um projeto .NET MAUI é extremamente rápida aqui pela linha de comando, então, na verdade, ele já criou, e nós vamos já entrar nela aqui, pronto, e vamos utilizar o Visual Studio Code para programar. E ele abriu aqui em outro monitor, e eu costumo trabalhar com perfis, mas ele já está aqui no perfil correto, então eu costumo utilizar aqui estas opções aqui, essa engrenagem e aqui o menu perfil, que mudou um pouco. Antigamente ele mostrava os perfis até no próprio menu aqui, eles criaram uma tela própria para gerenciar perfis, e a vantagem de você trabalhar com perfis é que aqui eu estou, como você vê, está em uso o .NET, eu posso criar perfis para HTML, para Angular, Ionic, Python. A vantagem é que quando eu instalar uma extensão, ela só vai ficar presente nesse perfil. Então, se eu tiver no perfil .NET, eu só instalo as extensões que são para .NET. Não existe aquela interferência de extensões. Eu iria clicar aqui nesse botão, mas como ela já está ativa, tudo bem. E depois que você instala, depois que você muda de perfil, é aconselhado você fazer um reload window, então Command Shift P ou Ctrl Shift P no Windows, você seleciona a opção Reload Window. Eu não estou nem precisando aqui, mas vou fazer isso aqui só para exemplificar. Então aqui eu já reli a janela, você espera um pouquinho, ele vai recarregar tudo aqui. E no máximo possível eu vou abrir aqui essas pastas. Isso aqui eu não vou precisar abrir, porque eu vou explicar muito por alto. Vou abrir o máximo aqui até para caber tudo na tela. Talvez abrir essa aqui, mas essa aqui eu acho que já está bom. Vou explicar muito por alto isso aqui, porque esse vídeo ele já entende que você tenha, pelo menos, ter um mínimo conhecimento de pelo menos saber para que serve por alto cada um desses arquivos aqui. Por isso que essa explicação vai ser bem por alto, e aqui no canal eu vou até deixar um card na descrição de um vídeo que é bem mais abrangente e completo. Ele foi gravado em dois tipos, um dividido em partes e outro completo que une todas as partes. Então você pode estar vendo aí um card passando que pode ser do primeiro ou do segundo tipo. Então vamos lá, deixa eu tentar dar um zoom aqui, espero que caiba tudo aqui na tela. Então nessa parte aqui, nessa pasta, desculpa, e nessa pasta aqui, são arquivos binários, que são resultados de compilação. É nessas pastas que ele vai gerar os binários referente àquela compilação. Nessa área de componentes aqui, é onde vai ficar as páginas Razor, que nós vamos programar, porque quando você trabalha com MAUI, utilizando o MAUI Blazor, você na verdade está programando web mesmo, você está programando HTML, CSS e C#. Não há muita necessidade de programar JavaScript. Aqui e acolá você pode precisar, mas não é muito comum para uma aplicação simples assim você precisar de utilizar JavaScript aqui. Desculpa, nessa pasta aqui, Layout, você tem as partes que se repetem durante toda a aplicação, como por exemplo o rodapé, o cabeçalho, o menu. Independente da página que você esteja, vai ter ali o cabeçalho, o rodapé e o menu. Então isso aqui é como se fosse áreas comuns que vão se repetir, que vão fazer parte de todo o layout da aplicação. Então, por exemplo, aqui você tem o main layout, que é o layout principal. Aqui você tem os estilos do main layout, você tem o layout do menu, que ele chama aqui de nave menu, e os estilos do nave menu. E aqui você tem algumas páginas que a gente vai já executar aqui para você ver. É uma página counter, uma página home, uma weather e uma página especial apenas para importação. O que você colocar nessa página aqui é os using, porque quando você está programando o C#, .NET, você, vez por outra, tem que importar um namespace. Você tem que fazer using no namespace. Se você quiser que um namespace ele fique à disposição por toda a aplicação, então basta você importar ele aqui nesse arquivo. Você faz o using dele nesse arquivo. E aqui um arquivo que vai determinar as rotas da aplicação.
o esquema de rotas da aplicação. Deixa eu ver se ainda dá para explicar mais alguma coisa aqui. Aqui são, nessa pasta vai ficar propriedades que, nesse caso, são mais propriedades referentes a como a aplicação vai ser executada, qual é a porta que ela vai utilizar, coisas desse tipo. Aqui eu vou até cancelar para a gente abrir mais aqui embaixo. Essa pasta Resource também é muito importante porque aqui a gente está programando para dispositivos móveis. Então é nesse ponto aqui, eu vou até abrir logo agora, é onde você vai incluir, nesse ponto Resources, é onde você vai incluir os recursos da aplicação, o ícone da aplicação, você vai incluir as imagens que vão ser utilizadas na aplicação, então você vai colar tudo para cá, o splash screen, já que o MAUI ele trabalha para dispositivos móveis e também o MAUI ele trabalha para aplicativos Windows nativos. No caso aqui ele vai ser um aplicativo híbrido, parte nativo e parte HTML. Mas muitos aplicativos que rodam no Windows realmente foram feitos dessa forma. Ou seja, ele não é só para dispositivos móveis, ele é também para criar aplicações Windows, macOS e por aí vai. E aqui, no caso, como nós estamos trabalhando com o MAUI Blazor, aqui é onde você vai vai colocar os arquivos estáticos, como por exemplo, Bootstrap, as imagens que você vai utilizar nas páginas HTML. Esses arquivos aqui são também bem importantes. Isso aqui é o arquivo principal, é o que vai dar partida e início à aplicação. E essa página aqui é o WebView que vai mostrar a sua aplicação. E aqui é o arquivo que vai dar início à aplicação, é o arquivo de start da aplicação. Comumente ele é chamado no C# de program.cs, mas aqui no MAUI eles resolveram chamar, nesse workload aqui, de MAUI program.cs. Aqui é o arquivo de projeto, CSProj, é aqui onde você vai incluir os pacotes que a aplicação vai utilizar. Você pode incluir por aqui, mas o .NET CLI ele tem uma ferramenta bem interessante, que é o .NET Add Package, que só na linha de comando você já pode incluir os pacotes, inclusive atualizar também os pacotes, então você raramente vai precisar mexer nesse arquivo, apenas se quiser mudar algumas propriedades da aplicação que a gente vai já ver por alto aqui. E aqui é o arquivo de solution, que foi incluído com o DevKit cria esse arquivo aí, que ele é um arquivo, vamos dizer que você crie uma aplicação que tenha várias camadas e cada camada seja uma aplicação. Então tem uma camada ali para a parte de UI, tem uma camada para a parte de modelo de dados, de maneira que cada parte dessa seja uma aplicação. Então o Solution ele une essas aplicações numa só, o que vai assim deixar mais fácil você fazer referência entre essas aplicações. Só para a gente dar uma passada aqui, acredito que pelo CSProj, então aqui, nessa parte aqui, você vai ver, você vai incluir os componentes, você pode incluir por aqui e dar um comando .NET Restore, que ele vai instalar o componente para você, mas o comum mesmo, como eu já falei, é você utilizar o .NET Add Package, que é o mais prático. E aqui tem também umas propriedades que você pode querer mudar na aplicação, como por exemplo, o Output Type, o namespace da aplicação, o root namespace, que é esse aqui, se ele vai utilizar MAUI, se é um projeto simples. E tem várias coisas aqui, se você, principalmente essa que é bem importante, se você vai utilizar Noable, o esquema novo a partir da, se eu não me engano, da versão 10 do C#, que ele passa a considerar que você informe se a string aceita ou não nulo. E é isso aí. Para a gente não se estender demais, a gente vai parar por aqui, mas na verdade eu ainda vou explicar um pouquinho aqui do MAUI Program, porque ele é muito importante. Então esse arquivo aqui é o arquivo onde você vai escrever, você vai indicar várias coisas. Por exemplo, ele já está dizendo aqui quais as fontes que o projeto vai utilizar. Aqui ele está inicializando um aplicativo MAUI também. E aqui ele está fazendo referência ao Blazor, MAUI Blazor WebView. E é por aqui também que você vai determinar o que você vai injetar. Por exemplo, nós vamos precisar trabalhar com injeção de dependência. Então é nesse arquivo onde você vai determinar que tal serviço que você criou vai precisar ser injetado. Ou até serviços próprios do .NET, como o HTTP Client, você vai precisar indicar aqui que vai querer injetar o HTTP Client, só para dar um exemplo, né? E é isso aí. E agora nós já vamos executar nossa aplicação sem mexer em nada, até para ver se o workload está tudo ok, está tudo funcionando tranquilamente. Então é comum você executar uma aplicação MAUI ou por esse botãozinho aqui, ou então digitando F5 no caso do Windows. Então nós vamos digitar aqui F5. Então ele mostra uma lista de opções aí e está perguntando o que você quer utilizar. Nós vamos selecionar C#, eu nem costumo utilizar essa opção, vou até ver aqui, aproveitar esse vídeo para ver se está certo por essa opção. E aqui você indica MAUI App e ele está compilando o projeto ali embaixo para iniciar o debug.
Então, nesse ponto ele já compilou, ele deu ali 0 erros, 0 warnings e já vai iniciar. Por padrão, ele abre uma aplicação Windows. Então, veja só, você pode, já eu mostro como é que você seleciona um device, um dispositivo, mas se for o caso a gente até faz um deploy, se houver tempo nesse vídeo, para um dispositivo real, realmente. Mas o mais fácil, o bom da história é que você pode programar utilizando uma aplicação Windows e pode aqui ver mais ou menos como é que ela ficaria no dispositivo móvel. Logicamente que esse template aqui ele não é bem apropriado para dispositivos móveis, você poderia criar um template bem mais apropriado. Mas o fato é que não precisa você estar realmente com o dispositivo plugado, você pode deixar isso por último, só quando for fazer o deploy da aplicação, porque você pode testar ela toda por aqui. Logicamente, se a aplicação tiver câmera, né, pode ser que haja alguma necessidade de realmente utilizar o dispositivo real. Então, nós vamos abrir aqui, pelo menos ela é uma aplicação responsiva, como a gente viu aqui, e ao abrir ela fica desse jeito. Então, dessa maneira é que nós vamos testar e desenvolver nossa aplicação. Eu vou parar aqui um pouco apenas para indicar para você que se você der um Command Shift P no Mac ou Ctrl Shift P no Windows, você tem aqui as opções referente a MAUI. Se você digitar MAUI, e eu esqueci de falar sobre as extensões, eu vou já falar sobre elas. Então você tem várias opções referente ao MAUI. Por exemplo, Pick Windows Device, Pick Android Device. Ele permite que você crie um emulador, vamos já ver como é que é aqui. Você pode configurar a Android, configurar Apple iOS também. Pick iOS Device, macOS também e várias outras coisas. Como, por exemplo, a gente vai pegar um deles aqui só para ver o que ele vai mostrar. Por exemplo, esse Pick Android Device. O que ele vai mostrar? Veja só. Aqui, como eu disse, se houver tempo, a gente pode entrar nessas opções aqui. Aqui o foco é mais no desenvolvimento utilizando o C# mesmo. Então, se você tivesse um dispositivo conectado, se a gente tivesse um dispositivo plugado aqui na porta USB, ele já ia mostrar esse dispositivo aqui. Se você selecionasse ele, quando você fizesse o debug, ele ia mandar já para esse dispositivo. Né? Você pode ter a opção também de criar um emulador aqui. O Android chama de AVD, de Android Virtual Device. Você pode criar um por aqui e pode conectar a um dispositivo físico, como ele mostra aqui, que eu acredito seja uma opção menos utilizada. Isso aqui, essas opções estão aparecendo, eu tenho que falar sobre as extensões aqui, então eu não vou poder explicar tudo, senão o vídeo ficaria muito grande, mas eu vou aqui dando uma passada, você pode ir pausando aí e verificando as extensões que são aconselhadas você utilizar. Então, as extensões que eu considero como principais aqui são a .NET MAUI, veja só, a gente vai já ver ela aí, vai ver quando se downloads tem a .NET Install Tool, tem essas que são bem interessantes, como por exemplo, Auto Close Tag, Auto Import, Auto Rename, que são assim, durante o desenvolvimento com HTML, quando você abre uma tag, ela já fecha para você, quando você renomeia uma tag, ele já renomeia para você, então isso, você tem um ganho de tempo nisso aí. Fora várias extensões para Bootstrap aqui, e a própria, essa é a mais importante de todas, que é a de C#, né, que tem mais de 29 milhões de downloads, e é essa aqui que faz todo aquele esquema de mostrar onde é que tem erro no código, de listar para você aqueles membros, as propriedades, né? Faz todo aquele IntelliSense. E vamos entrar também aqui nessa NetMAUI, que ela tem 161 mil downloads, e é também uma extensão indispensável para esse tipo de projeto aqui. E é ela que está fazendo com que o Ctrl Shift P ou Command Shift P apresente aquelas opções que nós vimos. Então vamos fechar aqui e já vamos para a codificação. Eu executei o projeto, vou ter que executar novamente porque eu esqueci de falar umas coisas bem interessantes. Então a gente pode dar um F5 novamente aqui. Vamos aí aguardar o debug, ele primeiro compila. E como você vai ver aí, ele mostra aqui, compilação com êxito, foi bem rápido aí, não sei se deu para você ver. Mas o que eu queria mostrar aqui é que a gente tem, eu acho que vai dar para a gente fazer isso. Costumo fazer isso aqui em alguns projetos para ficar melhor de ver, mas vai ficar bem complicado de fazer isso aqui, mas vamos tentar, né? Então vamos puxar para cá e puxar para cá. Então nesse ponto aqui, ó, o que eu queria mostrar é o seguinte, você está vendo aqui nesse menu que tem Home, Counter e Weather. E você está vendo que tem esse layout tudo aqui, que é essa parte que independente das páginas, você está vendo que essa parte de cima e esse menu se repete independente da página que você está mudando aqui. Então, eu diria, essa parte de cima e esse menu se referem a o que está aqui no layout, o HTML que está aqui no layout. E note que tem essas páginas Home, que tem aqui esse Hello World, nós vamos já modificar essa página aí.
Country, que eles tentaram criar aqui um exemplo de interatividade, né? Eles criaram aqui um contador, não é que fica a cada clique, no clique-me aqui, ele fica aumentando. E o Weather, que antigamente se chamava Weather Forecast, eles abreviaram aqui o nome, que ele dá um exemplo aqui de como é que você cria uma grid aqui, uma grade de dados, uma listagem em formato de tabela. Não é? Então você viu essas três opções aqui, então note que elas vão bater com esses arquivos. O counter é aquele primeiro que eu mostrei, o Ether é esse aqui, e o home é esse aqui. Ou seja, cada página dessas é um menu daqueles. Né? Aqui no caso, em alguns tipos de workloads, no de Blazor mesmo puro, sem ser com MAUI, ele tem também mais um aqui que é a página de erro, caso você vá para uma página, caso ocorra algum erro na aplicação. Então, só para a gente ver por alto aqui, o código do counter é exatamente aquele botão click me que você está vendo aqui. Então, se a gente for para ele, você está vendo aqui o click me. Então, veja só que aqui tem uma variável de contagem. Ao clicar no botão, ele aumenta a contagem. E é exatamente isso que você está vendo aqui. Não é? Então, é por isso que a contagem está aumentando. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso Hello World. E a página que nós vamos mexer é essa aqui que tem esse Hello World, que eu vou até apagar. Ou até mudar um texto aqui, code total, e vou colocar bem-vindos aqui. Bom, mas a ideia é que a gente vai iniciar aqui criando algo como a ideia vai ser o seguinte, aqui em cima a gente vai criar aqui uma div, nós vamos criar aqui um input, onde vai ser informado o texto de busca, é o parâmetro key. Aqui nós vamos criar uma combo que vai permitir que você informe qual é o tipo, se é Cloudcast, se é upload, eu não lembro mais se é o user ou tag. E aqui nós vamos ter também um botão, que é um botão pesquisar, e ao clicar nesse botão a gente vai mostrar aqui uma listagem do que foi encontrado, dividido aqui em, acredito que 3 colunas, é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Nós vamos primeiro tentar fazer esse layout. Logicamente a gente não vai ter dados para mostrar nesse layout, então inicialmente o layout ele não vai ficar tão legal, e quando a gente começar a consumir a API é que vai dar para entender melhor. Para isso eu vou criar logo aqui, vou apagar esse welcome aqui, vou criar logo uma div. Essa div é aquela que eu me referi ali. E eu vou trabalhar com o esquema de edit form, porque como aqui é o Blazor, e é comum você trabalhar com o Blazor utilizando um edit form, porque nós vamos na verdade colocar isso dentro de um form aqui. Na realidade, para ficar mais passo a passo, eu vou trabalhar com form mesmo. Você viu que o auto rename, aquela extensão que eu falei, já renomeou de baixo também, né? Então poupou de um tempo aí. Aqui nós vamos colocar mais uma div, onde nós vamos colocar o input que eu falei. Esses componentes vão ser trocados, apenas para ser mais didático eu vou manter os inputs normais do HTML. E aqui nós vamos colocar uma outra div, onde nós vamos colocar o nosso select. E aqui então aqui vai ser o select, vamos deixar por hora ele do jeito que está aí. Talvez até a gente já inclua os itens aqui, como por exemplo option, deixa eu ver se ele dá uma ajuda. Nós vamos utilizar Cloudcast como uma das opções, e aqui a gente vai escrever Cloudcast, que são aquelas 3 opções que nós vimos na API. Shift, Alt e seta para baixo. Então aqui eu estou duplicando, então aqui eu vou colocar user, e aqui seria o tag. Eu não testei ainda esse upload, como eu disse, parece que eles trocaram, mas a gente vai colocar aqui upload, só para a gente ver se funciona realmente. Aqui eu vou colocar a opção user, que é o value, e aqui o value vai ser tag, daqui o value vai ser upload mesmo. Pronto. Ao salvar, ele ficou dessa maneira. Vamos até já dar uma atualizada aqui para ver se... Logicamente que vai ficar horrível aí, a gente não trabalhou ainda com estilos, mas ainda vamos estilizar aqui o mínimo possível. Então ele abriu, tá ficando assim. Puxar aqui um pouquinho para cá, nem vai ser tão necessário, já que a gente não pode ver as mudanças. E faltou também a gente criar aqui um button, pode ser uma div com button também, search, que vai ser o botão search. Então já temos aqui o input para incluir o texto da busca, temos aqui a seleção do tipo, para preencher o parâmetro tipo da URL, e aqui nós não estamos vendo ainda, mas nós temos o botão procurar, que eu vou trocar aqui para procurar. Para mostrar aqui os resultados, nós vamos criar aqui uma div. Essa div aqui é só para busca, então essa div aqui embaixo vai ser para a gente mostrar os resultados. Então nós vamos criar aqui uma div. Eu vou primeiro fazer bem básico aqui. Então na div nós vamos mostrar uma imagem, um img aqui. A gente vai mostrar, acho que eu vou colocar aqui um H5 com o nome, por exemplo, setMix name, vamos colocar dessa maneira mesmo aí, é só por enquanto. Nós temos aqui o autor, que eu vou colocar num P, eu vou colocar aqui by
Você pode colocar seu nome aí, eu vou colocar o meu aqui, Márcio Bezerra, por exemplo, só para exemplificar. São dados fictícios realmente aqui. E a gente vai colocar um parâmetro que é o play count, só para nós termos mais um parâmetro aí, play count, desculpa, play count, pronto. E eu vou colocar ele como 0 aqui, já que a gente não tem dados ainda para preencher. E um A, nesse A, a gente vai colocar o link para o Mixcloud mesmo em si. Então, o que eu vou chamar aqui de ver no Mixcloud. Ou seja, vamos ver como é que está ficando, vamos dar aqui uma... Então, ele está ficando dessa maneira, ele abriu aqui com a janela diferente, ele está ficando dessa maneira, então aqui a gente tem o nome do mix, tem aqui o autor, né, o artista, o número, a contagem de execuções, e aqui um link para a gente abrir em outra janela, para a gente abrir no site do Mixcloud mesmo, onde vai ter o link real do mix. Para não ficar assim tão feio, e se você for aqui em www.root em CSS, você vai notar que temos uma pasta Bootstrap e ele utiliza aqui, como você pode ver, o Bootstrap 5.1. Então a gente pode utilizar algumas coisas do Bootstrap para poder dar uma mínima estilizada aqui. Se você quiser consultar sobre o Bootstrap, por exemplo, você pode digitar aqui no navegador Bootstrap 5.1 e bem aqui tem vários exemplos da utilização do Bootstrap. Inclusive tem um aqui que eu vou procurar, você pode fazer uma busca aqui, a gente pode procurar um card. Então vamos ver se a gente encontra aqui o card. É exatamente esse card aqui, esse aqui que você está vendo, onde é que podemos fazer assim, aqui fica a imagem, aqui fica o título do mix, aqui fica os dados como o autor e o número de execuções, e aqui fica o link. Então podemos utilizar exatamente isso aqui. Vamos até copiar, tem até um copy aqui que nós vamos pegar e vamos colar aqui. Vamos colar ele aqui, eu deveria já ter feito isso antes, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco, que está sofrido aqui o negócio. Então vamos, se eu tirar até esse console aqui, esse terminal, Ctrl aspas simples, ok? Então vamos apenas transferir setMixName para cá, vamos transferir aqui card text, né? A gente pode colocar, acho que isso aqui, nesse P. A gente pode ter um outro P, acredito eu, com o play count aqui, ou então, não sei se pode duplicar, já a gente vai ver se pode duplicar esse card title aí. E bem aqui nós vamos ter o ver no Mixcloud, onde nós vamos ter ali o link que eu vou trocar por esse go somewhere aqui. E vamos apagar aqui e ver mais ou menos como é que tá ficando. Ele já fechou aí, ele vai abrir aqui daqui a pouco uma janela. Então ficou bem melhor. Inclusive eu vou até fazer algo interessante para ficar um pouco melhor aqui a visualização. Eu vou procurar aqui um site, acho que é Image Placeholder, acho que é isso aqui. Vamos ver se é esse aqui, porque... eu acho que é esse aqui. Ele fornece uns links. Agora eu não sei qual seria o tamanho mais adequado, mas vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Vamos ver se só nisso já dá certo. Então aqui na imagem, como nós não temos imagem ainda, a gente vai colocar aquele placeholder lá. E inclusive esse site é bem interessante, vamos até dar uma olhada melhor nele aqui, onde você... Opa, abriu aqui no outro monitor. Onde você pode configurar formatos, né? SVG, até a cor também, você pode colocar de cores diferentes, até texto você pode colocar nas imagens, fontes, é bem interessante isso aqui, para você simular imagens, é bom para quem trabalha com design, né, HTML. E aqui nesse Alt, que é muito importante também, a gente vai transferir o nome para cá, né, que isso aqui ajuda deficientes, né. Bom, e outra coisa é que, como eu disse, isso aqui vai ficar assim em colunas, então o que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai se utilizar do sistema de grid aqui do Bootstrap. Então a gente vai aqui colocar mais uma div superior aqui, que a gente vai dizer que é um row, um div tipo row. E nós vamos criar uma div que são calls, né? Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, se eu colocar um call md4, significa que cada linha vai ter 3 itens, porque no sistema de grid do Bootstrap, você tem uma divisão de 12... Vamos dizer, de 12 colunas, você tem um espaço de 12. Então, se você colocar 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, se você somar esses 4 aqui, dá 12. Então, você pode fazer qualquer tipo de divisão aqui, mas de maneira que no final dê 12. Por exemplo, se eu colocar 3, então vai ter 4, porque para dar 12 eu teria que ter mais uma. A gente pode até testar com 3 para ver como é que fica. Então, eu vou criar a primeira, só que eu vou pegar todo esse card aqui e vou copiar para cá, e trazer para cá. E pronto, a gente já tem a primeira criada. Só que nós vamos ter vários dessas aqui. Para a gente simular vários, vai sair tudo repetido, tudo bem, mas é só para a gente testar. Então, vamos simular vários. Eu dupliquei, tripliquei aqui várias vezes. E a gente já vai aqui dar uma reinicializada para ver como é que está ficando o layout.
Então ele já voltou dessa maneira aqui, ficou assim um pouco... Até que ficou legal, só tô achando que talvez fosse melhor com 3 apenas, mas sabe que eu vou deixar dessa maneira mesmo, é porque se você diminuir, ele fica responsivo. O que precisa aqui é de talvez de um padding embaixo, né? Então eu posso utilizar aqui para para cada um desses cards, na verdade, deixa eu ver aqui, a gente pode utilizar para cada uma dessas colunas aqui, ou então é melhor a gente utilizar o próprio card aqui. Então, para cada um desses cards, a gente vai colocar uma margem bottom, uma margem para baixo de 4. Vamos ver só se dá certo assim, né? Uma margem MB, né, do Bootstrap, margem bottom de 4, eu acho que é muito, um 3. Um 2, pronto. 2 eu acho que tá bom. E para a gente aproveitar o tempo aqui, nós já vamos também dar uma melhorada nisso aqui. Então, a gente vai, nessa div aqui, a gente vai dizer que ela vai ter uma classe container do Bootstrap, container, e vamos dar aqui um margem top para ela de 4, para ela se afastar um pouco da parte de cima. Aqui a gente vai trocar por um texto mais parecido com o app, melhor, então nós vamos colocar aqui Mixcloud Maui, pode deixar assim, acho que ficou legal. No caso aqui do form, a gente não tem muito o que fazer, mas eu vou transformar ele aqui num row, porque eu vou querer que aquele form, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que aquele form ele não fique assim um abaixo do outro. Eu quero que fique tudo lado a lado. Você vai já entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então eu vou transformar isso aqui num row aqui e vou fazer com que, pronto, aqui é o input, aqui é o select e aqui é o botão procurar. Eu não quero que fique um embaixo do outro, eu quero que fique um ao lado do outro. Entendeu? Então, por esse motivo, eu vou até utilizar também um sistema de grid. Foi por isso que eu utilizei um row ali em cima no form, né? Então, eu vou colocar aqui um call. Acho que pode ser só um call, acho que ele funciona, vamos testar aí para ver. Classe call aqui e uma classe call aqui também, mas creio que seja melhor colocar o MD. Então vamos colocar aqui, vamos lá, vamos fazer uma divisão. Esse aqui pode ser menor, esse aqui precisa ser maior e vamos colocar assim. Nesse primeiro a gente vai colocar call MD, porque MD, Medium Device. Então isso aqui é para ele ficar responsivo. Eu acho que o alto vai funcionar aqui. Aqui eu quero dizer que ele é alto, ele vai pegar o tanto que puder. Então, nesse aqui, eu vou colocar como call MD 2 para ver como é que fica. E nesse aqui, eu vou colocar como call MD 2 também. Então, como aqui é 12, então aqui ficaria, por exemplo, veja só, nessa coluna ficaria com... Aqui já tem 4, né? Como você está vendo, 2 mais 2, 4. Então aqui ficaria 8. Eu acho que daria até para a gente aumentar aqui para 3 e aqui para 3. E nesse de cima ficaria 6. Vamos só ver mais ou menos, ainda não está bom aí, mas ver só mais ou menos como é que está ficando. Então eu dei aqui um F5 para a gente dar uma executada e ver aí. Ele já compilou e vai abrir aí a aplicação. Então, ficou mais ou menos, já tá ainda muito feio, mas está pegando... A gente precisa dar uma afastada aqui, ó, que está muito próximo, então por esse motivo a gente vai dar aqui acho que aqui no form, né? É no form. A gente vai... Deixa eu ver se é no form mesmo. Aqui a gente colocou um margem top, então a gente pode também colocar um margem bottom aqui de 4 para dar uma afastada aí para baixo, né? Então a gente está afastando isso aqui disso aqui para não ficar tão próximo. Call MB3, certo? E vamos estilizar também aqui o TXT. A gente vai colocar aqui ele é class form control. Para quem já trabalhou com Bootstrap já sabe o que é isso aqui. Aqui a gente vai até copiar e colocar aqui no select também. Inclusive nós não vamos precisar desse ID, desse name aqui, não podemos apagar. Só que no Bootstrap mais novo é form select, aqui não é form control. E aqui eu vou deixar dessa maneira mesmo, só que esse botão a gente vai transformar ele no botão do Bootstrap. Por exemplo, a gente vai dizer que ele é class BTN e talvez um BTN primary. Acho que pode ser. Para a gente ver como é que tá ficando. Já estamos perdendo muito tempo aqui com o layout. Eu já reinicializei aí para a gente ver como é que tá ficando a tela. E já ficou bem melhor aqui, né? Como você está vendo aí, ficou bem melhor. Só que esse alto aí foi que não ficou legal. A gente pode, no lugar de utilizar o alto, determinar aqui o tamanho. A gente pode dizer que aqui que restou foi 6, e eu vou colocar o if desse input como não, o if assim está errado. Não é aconselhável você fazer estilos aqui na interface, mas como é uma aplicação rápida aqui e didática, então a gente vai colocar isso aqui como 100%. Vamos tentar até colocar tudo como 100%, só para ver como é que fica. Esse aqui também, esse aqui também. Vamos dar aqui uma inicializada na aplicação. Eu acho que ela já estava rodando, né, se eu não me engano. Mas tudo bem, eu dei um F5. Acredito que eu tenha fechado, não prestei atenção. Ele executou novamente, só que parece que
o esquema do 100% não deu muito legal, porque ele derrubou aqui o botão. Talvez a gente tire daqui e talvez daqui. E vamos dar aqui uma última executada. Vamos pressionar F5 aqui, ele já está compilando novamente. E acredito que já tenha ficado... Bom, ficou dessa maneira aí e acredito que ficou bom. Era realmente o que eu queria, ficou bem legal mesmo, bem legível, direto ao ponto aqui. Você pode dar uns ajustes aí e deixar melhor. Então, a próxima coisa que nós vamos fazer é tipar aquele resultado. Eu já tinha pego aquele resultado no curl, só que eu perdi. Então, eu copiei aquilo e acabei perdendo. Então, tudo bem, a gente vai passar aqui para o lado, porque nós vamos procurar aqui o comando curl que nós fizemos, foi esse aqui, né? Vamos executar ele novamente aqui no navegador. Por quê? Porque a gente vai copiar esse objeto todo aqui que eu já mostrei para você, já expliquei. Então, a gente vai copiar esse objeto aqui. E para ir mais rápido, nós vamos utilizar uma extensão que eu vou ver ainda se eu tenho ela instalada. Eu acredito que eu copiei aqui. Eu vou trazer para cá a aplicação novamente. E nós vamos aqui e criar uma pasta chamada Models. Eu acredito que não tenha nenhuma pasta Models aqui. O ideal numa aplicação maior é que a pasta Models ela é destinada a você criar objetos do modelo de banco de dados. Então, são objetos realmente de acesso a dados. E você colocaria o que nós vamos fazer aqui numa pasta chamada DTO, que são classes apenas auxiliares que vão passar valor, não é? Mas não são realmente modelos de dados. Porém, como nós não temos banco de dados aqui, a gente vai criar a pasta Models e vai colocar os DTOs dentro dela. Então, eu vou criar aqui uma pasta nova, que vou chamar aqui de Models. Dentro dela, nós vamos criar um model que vai simbolizar, um DTO que vai simbolizar o resultado, aquele resultado que nós copiamos lá do Mixcloud. Então nós vamos chamar aqui, criar um novo DTO, ou seja, aqui para essa aplicação nós vamos criar um novo model, que a gente vai chamar aqui de Mixcloud Result, que nada mais é que uma classe .cs, né, a extensão do C#. Ok. Agora eu vou ver se como você viu, eu copiei aquele JSON, né? Então eu vou ver se eu estou com a extensão aqui, já eu mostro essa extensão. Então veja só que coisa interessante, a gente pode fazer um paste as code. Então ele vai pegar aquele código que é um JSON que eu copiei e vai transformar ele num código C#, por exemplo. Então isso poupa, imagina quanto tempo você não levaria para criar esse modelo baseado naquele JSON, né? É extremamente aconselhado você tipar. E é o que nós vamos fazer agora. Então eu vou utilizar aqui o paste JSON as code. Ele pergunta qual é o nome do root, do objeto root, que é a classe, eu diria, o topo da pirâmide dessa hierarquia de classe que ele vai criar aqui, que representa aquele JSON, né? Então nós vamos dizer que é o Mixcloud Result. A gente vai chamar de Mixcloud Result. Então, vamos dar um enter. Então veja só, ele criou a sequência toda aqui. Tudo isso que você está vendo, veja só. Você viu que ali... Deixa eu ver se ainda está aqui na tela. Realmente eu já limpei, mas eu acho que dá para puxar aqui para cima. Acho que dá para ver alguma coisa ainda aqui. Você viu que ali a gente tem uma propriedade data, e aqui não está dando para ver, mas como ele criou, então deve ter. Então nós temos como inicial aqui uma propriedade data e uma propriedade paging, né? Dentro da data, você viu que ele criou aqui o que ele chamou de... Não sei porque que ele deu esse nome datum aí, mas ele chamou com esse nome aqui o objeto que vai estar dentro aqui, que ele colocou como um array, né? A gente vai trocar isso por uma lista, porque é melhor trabalhar com lista que com array aqui no C#. Mas o que é isso? É tudo aquilo que eu mostrei, é o key, o name, os tags, a data de criação. Só que ele pegou cada um desses daqui e colocou um JSON properties aqui em cima. Por quê? Porque no momento da serialização, como esse K aqui, o JSON, ele é case sensitive. Então, como esse K aqui é maiúsculo, não iria dar certo fazer a serialização desse JSON para objeto, porque em alguns casos ele não ia conseguir serializar, como por exemplo nesse aqui que é um pouco mais grave. Aqui tem um underline, e aqui a maneira melhor de utilizar no C# não é utilizando underline, é utilizando os dois, vamos chamar assim de proper case, esqueci o nome, não é como o camel case do JSON, né? Então, você viu que o C e o T são maiúsculos. Ele não ia conseguir fazer essa serialização, entendeu? Então, para isso é que a gente utiliza aqui o JSON Property, que ele mostra como é o nome da propriedade real lá do JSON e faz um mapeamento para o nome que a gente quiser colocar, que você pode colocar qualquer nome aqui no C#. Está sendo indicado apenas que ele tem que fazer referência a esse nome lá do JSON, né? Mas para que a gente use esse JSON Properties, como ele próprio está sugerindo aqui, a gente vai ter que instalar inclusive ele até
ele até dá a dica aqui de instalação, é bem interessante o componente, né? Então, eu vou até copiar aqui, a gente vai ter que instalar o newtonsoft.json, que é um componente bastante utilizado aqui no .NET. Deixa eu ver se vai dar pra gente... o terminal fechou, vamos tentar abrir de novo aqui. Então, a gente vai, para instalar um componente aqui no .NET, é .NET Add Package, como você está vendo aí. Então, nós vamos colar o newtonsoft.json e nós vamos instalar ele. Em geral, a instalação é bem rápida. E a partir de então, a gente... Ele ainda está dando erro aí, mas ó, já corrigiu aqui os erros, né? A gente não vai precisar utilizar tudo que ele criou aqui, mas por hora acho que a gente não vai... Eu só não entendi muito esse datum que ele criou aqui. Realmente, eu vou até dar uma olhada aqui. Mas você pode mudar esse nome aqui. Como, por exemplo, isso aqui não é... O que é isso aqui? É um set? Um show? Podemos chamar de show isso aqui, né? Show. Agora, lógico que ele vai dar um erro aqui porque a gente trocou o nome. Então, o nome da classe passou a ser show aqui. Só para não ficar esse nome que eu achei realmente bem estranho aí. O que ele fez aqui? Então, em alguns casos, por exemplo, aqui dentro... Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais... E fechar também essa parte aqui. Em alguns casos, as propriedades são arrays, ou seja, são arrays de outros objetos. Então, por exemplo, aqui tags é um array de tag. Então, ele teve que criar aqui um objeto, como você pode ver aqui embaixo, chamado tag, que tem as propriedades da tag, que é um key, uma URL e um name. Assim como ele fez aqui com o user, que tem as propriedades do user, que a gente já viu lá, até o paging também. E ele criou essas classes como partial, como você pode ver, porque ele quis inclusive até criar métodos estáticos como from.json. Então você pode digitar mixcloud result from.json, que ele já faz a serialização. Por hora nós vamos manter esses métodos aí mas eu estou achando que a gente não vai precisar utilizar eles. Mas o que importa é que você tem que colocar o foco aqui num ponto em que nós não precisamos digitar todo esse código aqui, e já foi bem rápido, só não foi tão rápido por causa dos meus comentários aqui. E aqui é o seguinte, ele cria esse namespace com esse nome aqui, mas a gente vai mudar para um nome melhor, que é... Podemos até ver aqui, pegar uma sugestão de um nome melhor. No próprio CS Proj aqui, você tem aqui, por exemplo, tá aqui, ó, Mixcloud underline app. Só que a gente vai tirar o underline, a gente vai copiar aqui. Então a gente vai criar aqui um namespace melhor, que a gente vai chamar aqui de Mixcloud app. Esse vai ser nosso namespace para todas as páginas. Como aqui a gente está na pasta models, como você pode ver, então nós vamos subdividir esse namespace em models aqui. A gente vai criar um ponto models aqui, models. Então a gente está dentro do namespace Mixcloud app.models, fazendo aqui o namespace é uma organização lógica do seu código. Independente da organização física das pastas, logicamente você pode utilizar, de maneira lógica, que eu estou querendo dizer, você pode organizar seu código se utilizando uma maneira diferente de como ele está organizado nas pastas. Então é bem interessante, eu aconselho você a utilizar os namespaces. Aqui vai ficar dentro desse namespace aqui, e por hora nós vamos deixar aqui para não mexer muito, vamos apenas, inclusive dar exemplo aqui de utilização. O componente é bem legal mesmo. Para a gente não perder muito tempo, a gente já vai... Inclusive tem erros aqui que a gente vai tentar corrigir. É porque a gente mudou o namespace, né? Então aqui a gente vai com... Só para ele compilar com Mixcloud... parece que o ideal é você utilizar a Mixcloud App mesmo. Então, como ele já tem um, para não ficar dois dessa maneira, a gente vai realmente seguir o que ele falou mesmo aqui. A gente vai utilizar dessa maneira mesmo aqui. Mixcloud underline app. Ficou estranho, mas para não ficar dois é melhor que fique assim. Então a gente vai aqui chamar o Mixcloud underline app.models e pronto. Dessa maneira, inclusive, eu vou até copiar aqui. Ficou bem grande essa linha, que na verdade nem precisa, né? Porque como ele está dentro do próprio namespace, você pode até deixar só isso, né? Aqui. Inclusive, você pode também tirar esse aqui e pronto. Aqui ele já compila. Depois a gente vai olhar os warnings aí. Se houver tempo, a gente vai tentar corrigir esses warnings aí e deixar sem eles. Esses amarelos aqui que você está vendo. Vamos fechar aqui, fechar aqui. Nós já temos uma das coisas principais feitas aqui, que é a tipagem do resultado da nossa requisição. Então nós vamos partir já para o código aqui. Existem várias maneiras de você codificar no Blazor. No caso aqui, apesar de ser Maui, a gente está programando praticamente em Blazor realmente. A mais comum é você criar uma tag aqui, uma palavra-chave, @code, onde aqui você vai codificar essa tela. Existe também uma maneira em que você pode criar um arquivo separado só para o código, mas eu prefiro dessa maneira, que eu acho mais simples. Inclusive você pode codificar aqui também dentro do próprio HTML. Então nós vamos criar aqui uma variável que vai fazer bind aqui com esse input, e vamos criar uma variável que vai fazer bind aqui com esse select.
e vamos criar um método que vai ser chamado pelo botão procurar quando ele for clicado. Ele já criou aqui umas variáveis para a gente, então vamos aceitar aí dessa maneira. E nós vamos, além das duas variáveis, você está vendo que tem search term e search type aqui, nós vamos criar um método também, que é não precisa ser público, é um private void search, exatamente isso. Então nós já temos aqui as variáveis e o método que nós estávamos precisando. Por que ele está marcando isso aqui? Veja só que isso aqui é uma propriedade que eu não defini que ela é nullable e também não inicializei ela. Então você não pode mais utilizar strings dessa maneira, né? Então, ou você define que ela é nullable, ou então, que ele já corrigiu aí, ou então você inicializa ela aqui. Por exemplo, essa search type, nós vamos inicializar ela com cloudcast. Este vai ser o padrão, o search type padrão. Então nós estamos aproveitando para inicializar ela. No C# você pode também, você pode inicializar uma propriedade dessa maneira aqui, né? Então você pode fazer isso aqui, que é a mesma coisa. Essa aqui, como nós não vamos inicializar ela com nada, que é o termo de busca, nós vamos dizer que ela é realmente nullable aqui. Então faz sentido. A variável que você não precisar inicializar, você diz que ela é nullable realmente. Temos já as três coisas que nós vamos precisar aqui. Então nessa primeira aqui, a gente vai vamos começar umas mudanças bem interessantes. A gente vai passar a utilizar componentes mais apropriados para o Blazor. Então a gente vai tirar esse form, nós vamos criar aqui um edit form. Veja só que ele já mudou em cima e embaixo devido às extensões, né? E no lugar desse select aqui, a gente vai utilizar um input select. E no lugar desse input aqui, a gente vai utilizar um input text. Input text aqui. Como ele é um input text, você não precisa mais dizer se ele é do tipo texto, né? Aqui ele está marcando esses componentes por quê? Esses componentes eles precisam se utilizar de bind, né? Eles foram feitos para você utilizar eles com bind. O bind é o que faz a ligação dele com aquelas variáveis que nós criamos. Então, quando você mudar aqui esse texto, eu quero que ele mude o valor daquela variável search term. Então, nós vamos aproveitar para fazer o bind dele. Então, você coloca @bind value. Bind value com o quê? Com aquela variável que é a search. Deixa eu ver se ele vai dar uma search term aqui. Aí você nota que ele só não corrigiu porque aqui a gente precisa finalizar o input dessa maneira. Então você viu aqui que ele já corrigiu. No caso dos inputs do Blazor mesmo, desse tipo aqui, você precisa finalizar realmente da maneira certa aqui. E aqui no caso a gente vai também fazer um bind dele com aquela que é a search type, né? Então aqui @bind value igual ao search type. E aqui ele já está fazendo referência ao search type. Inclusive ele deu uma bugada geral aqui. Deixa eu dar um reload aqui para ver se ele corrige. Bom, e aqui foi só um tiltzinho, ele já corrigiu. E ele está marcando aqui esses erros aqui, porque nós esquecemos realmente, você vai ter que utilizar aqui uma inicialização padrão de propriedade dessa maneira aqui, com o igual getSet. Então, dessa maneira ele vai funcionar corretamente. E aqui no form, a gente precisa dizer o que vai ocorrer caso ocorra o submit do form. E nós vamos aproveitar exatamente aquele search que nós criamos, é aquele método lá que nós criamos. Não é no botão, você poderia também colocar no botão o código, mas nós vamos preferir, como nós estamos utilizando o form aqui, até para que ele vá no enter, né? É bem interessante você digitar e dar um enter, não é? Então a gente vai utilizar o método onValidSubmit, ou seja, se está tudo válido, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame o método search que nós criamos lá embaixo. Aqui opcionalmente você pode criar aqui um placeholder, por exemplo, com um texto informe um termo para busca. Costumo errar muito aqui, espero que eu não esteja errando nada aí. Então, e nós temos que também dizer aqui que o form, ou que o button vai ter o type submit, para que ele possa chamar aqui o onValidSubmit, e assim ele possa chamar esse método aqui. Então, quando ele der o submit, ele vai chamar esse método. Falta a gente criar uma variável para os resultados da busca para que a gente possa preencher isso aqui. Então, a gente vai... Você viu que ela ficou... Nós criamos aquela classe mixCloudResult. Então, nós vamos criar uma variável aqui do tipo mixCloudResult e vamos chamar ela de mixCloudResult dessa maneira aí. Ele está marcando aqui que não encontrou porque a gente precisa fazer uso do namespace que nós criamos, que como você pode ver aqui é o mixcloud_app.models, que foi nele onde nós colocamos aqui o nosso mixCloudResult. Opcionalmente, você pode utilizar aqui o underline imports para colocar os using. A diferença é que o que você colocar aqui
ele vai servir para toda a aplicação e você não precisa declarar ele aqui em cima como foi feito agora. Então, o que foi feito agora foi o seguinte, ele escreveu esse using aqui em cima. Por esse motivo, ele corrigiu aquele problema e já está funcionando aqui. Então, ele é nullable, então quer dizer que isso significa que enquanto nós não preenchemos ele, ele vai ser nulo. Isso aqui vai ser nulo. Então, por esse motivo, a gente pode até, antes de tudo, perguntar aqui, tudo isso só vai precisar ser mostrado, isso aqui, se Mixcloud Result for diferente de nulo. Então, a gente pode até já colocar, você programa aqui dessa maneira, você coloca um arroba e pronto, pode colocar o código aqui depois do arroba. Então, é exatamente isso. Se Mixcloud Result is not null, né? Então nós vamos fechar aqui e vamos abrir e fechar, porque todo esse código aqui vai estar dentro, só que eu ainda vou fazer, eu vou criar aqui também um container aqui para baixo, para que ele não fique muito colado ali na tela. Eu vou criar aqui uma div, uma div normal aqui. Ele se atrapalhou porque ele está achando que nós queremos programar C# realmente aqui, já que a gente está dentro de um código, né? Então eu vou criar aqui uma div e vou se utilizar do Bootstrap aqui, que eu vou colocar como um container, é uma classe do Bootstrap, e vamos criar uma margem bottom aqui de 4. Então tudo isso aqui vai ficar aqui dentro. Só que antes a gente vai abreviar isso aqui porque tem muita repetição desnecessária. Vamos primeiro fazer esse loop aqui. Como nós já temos ali a variável, a gente já pode, inclusive, aqui fazer o loop. Então, para fazer um loop aqui dentro, você vai digitar for each var. A gente pode chamar de item ou show, vamos chamar de show aqui, porque cada um é um show, né? Item em mixcloud.data, não é? Então eu vou cortar aqui porque eu vou fechar logo aqui mesmo, ok? Vou tentando fechar aqui. Então nós vamos puxar isso aqui para cima, para cá. Você viu que a gente ficou dentro da verificação do nulo aqui, né? Ele ficou aqui dentro da verificação do nulo. Então, deixa eu salvar aqui. Ok, então para cada dado retornado da API do Mixcloud, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma coluna, nós vamos criar um item desse aqui. Então a gente vai pegar um item desse aqui e colocar aqui dentro. Pronto, só que agora só falta substituir aqui os valores, como por exemplo, no caso a imagem agora nós vamos utilizar um arroba, como eu disse, você tem que programar, você tem que iniciar com arroba.show. O que a gente vai pegar do show aqui? A gente vai pegar a imagem, a gente vai tirar ela do pictures.large. Como eu disse, eu mostrei para você no início do vídeo a imagem large, que ela fica no tamanho legal, então a gente vai utilizar essa daí. No lugar da gente deixar fixo aqui esse nome que nós criamos, nós vamos utilizar aqui o show.name, que a gente já viu essa variável, e vai ser o mesmo valor que vai estar aqui no título mesmo. O autor, nós vamos substituir esse nome aqui pelo autor, que a gente vai utilizar aqui show.user, que é aquela estrutura user que a gente viu lá, .name, e aqui nós vamos... Agora aqui a gente tem que decidir se vai utilizar aquele listen count, né, que eu falei no início, mas a gente vai por hora utilizar o play count mesmo aqui. Então vamos colocar um play count. E o link a gente também viu lá, que é aquela variável URL, né, que é show.url dessa maneira. Todo esse resto aqui a gente já passou para cima. Na verdade, não, a gente esqueceu isso aqui. A gente tem que criar esse mesmo row aqui, que eu acredito que se não tiver ele, não vai ficar bem formatado lá. Acho que é melhor colocar ele aqui, tanto faz, né? Vamos colocar ele aqui e pronto. E todo esse resto aqui agora a gente pode apagar, porque a gente estava repetindo apenas para a gente ter um exemplo lá de como ficaria. E aqui ele ainda está marcando porque inclusive nós esquecemos de fazer uma coisa. A gente vai trocar esses arrays aqui por listas, né? Então no lugar de eu utilizar um array, eu vou até aqui dar um Ctrl D, vou selecionar tudo que é array aqui, como você está vendo, está tudo selecionado, vou apagar isso aqui, vou vir para cá, vou colocar aqui um list, abrir aqui o tipo, por final, pronto, e vou até já instanciar todas as listas, vou colocar tudo no C# novo, você pode fazer isso, você pode colocar new, não precisa fazer do jeito que você está vendo aqui, ó. Você pode colocar só new, assim que ele já é inteligente e já entende que como essa lista é do tipo list show, ele já instancia list show. E é bem interessante. Então você viu que eu já troquei todos ali, porque eu utilizei o Ctrl D. Algumas propriedades aqui a gente nem vai utilizar, tem muita coisa aqui. A gente poderia simplesmente apagar aqui tags, um monte de coisa, né? Vou até apagar algumas aqui, até para ficar bem melhor. Você sabe que o play count nós vamos usar, né? Eu vou até deixar umas que pode ser que a gente desista e passe a utilizar. Mas você pode, se eu fosse tirar tudo aqui, isso aqui ia ficar bem menos código, ia ficar bem mais legível isso aqui. O key a gente não utiliza, muita coisa aqui mesmo.
E principalmente nessas classes aqui de picture, a gente só está utilizando a large, né? Então, na verdade, aqui eu vou fazer uma limpeza assim. Eu vou deixar só a large mesmo aqui. Até para você ter um exemplo de como a gente pode limpar tudo isso aqui. Né? Então, ó, veja só, eu só estou utilizando essa. Então, pronto, acabou. Daqui da tag, eu não estou nem utilizando tag. Né? Eu poderia até colocar as tags lá, mas eu vou até apagar a tag aqui. Vai diminuir bem mais ainda o código. E lógico que ele vai dar uns erros ali, porque ele vai fazer uso de tag que não existe, né? Do user, eu acho que a gente só está utilizando o name, né? Então aqui eu já apago tudo. Vou deixar só o name mesmo ali. Nem mesmo as pictures vou deixar, pronto. O paging, apesar da gente não estar utilizando, até porque para falar sobre paginação aqui iria estender demais, né? Então daqui ainda dá para tirar esse hosts aqui, a gente não vai utilizar também. Né? O tamanho do áudio eu vou até deixar, esse slug aqui a gente vai tirar. Acredito que já tenha dado para fazer uma limpeza bem interessante aí. Era para ele ter dado um erro em tags. Ah, não deu porque eu já tinha excluído tags daqui de cima, né? Antes de excluir lá de baixo. Então, ficou bem chuto aqui. Código pequeno. A gente provavelmente não vai nem precisar dessa parte aqui de baixo aqui, ó. Mas eu vou manter, eu vou até comentar essa parte de baixo. Pronto. Deixar comentado mesmo, que ficou mais limpo ainda aqui. Ficou menos coisa ainda. Só tem mais coisa ainda por causa desse JSON Properties aqui. Ok, voltando para cá. Aqui no data ele tá dando erro por quê, né? Vamos ver aqui. Vamos ver por que ele tá dando erro nesse data aqui. A gente pode até incluir o data aqui também, para ver se ele tira esse erro, né? A gente coloca assim e coloca o data aqui. Vamos ver se ele tira lá. Então aqui eu estou verificando se não é nulo realmente o data. Mesmo assim ele manteve, né? Interessante. Então, como a gente tem certeza que não vai ter nulo, não vai dar nulo aqui, que você já está verificando aqui em cima, a gente pode colocar aqui um ponto de exclamação e agora você viu que ele limpou aí aquele warning que ele estava dando. O que falta aqui é praticamente só a gente programar aqui o nosso método search, que eu ia inclusive criar um serviço, mas já que o vídeo se estendeu demais, eu vou programar o próprio search aqui mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é logo colar a URL que nós vamos utilizar aqui para o search. Vou colar ela como um comentário aqui que a gente vai ter essa URL como base, né? Então aqui é o query, é o termo, né? O search term, e aqui é o type que nós vamos codificar ela dessa maneira. Nós vamos de uma maneira bem simples mesmo aqui, sem utilizar sequer de injeção de dependência, nós vamos criar aqui um HTTP client, vamos instanciar ele aqui e vamos fazer um var response, vamos receber a resposta aqui, igual a HTTP client.from JSON get from JSON async. E a gente pode tipar. Então é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui para ficar mais legível e tirar aquele código lá, pronto. Olha a concatenação que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, aqui é o método search. Nós estamos aqui instanciando um HTTP client. Eu vou mostrar primeiro essa maneira de você fazer, que é a maneira sem injeção de dependência, e se houver tempo a gente mostra ele injetando, que é uma maneira que eu aconselho você a utilizar, né? E aqui a gente está chamando do HTTP client o get from JSON async e tipando. A gente está passando o tipo, que é o nosso Mixcloud result. É quase como se você estivesse dizendo assim, olha, me dê seus dados aí, faça essa consulta para mim, mas quando você receber, preencha esse tipo aqui para mim, essa hierarquia de classe. Então já vem com ele, essa variável vai ser aquela hierarquia de classe que nós criamos já preenchida com os resultados. E olhando aqui para a concatenação que nós fizemos, aqui a gente tem a URL base, nós temos aqui o endpoint, o parâmetro key nós estamos preenchendo com search term, que é o que nós fizemos o bind lá do input. O type nós estamos preenchendo aqui com search type, que pode ser cloudcast, user tag. O limite nós estamos fixando aqui com 10 e o offset nós estamos fixando aqui como a primeira página. Aí, Márcio, mas não é paginado? Você não vai utilizar isso? Bom, a gente pode até fazer um vídeo maior explicando de maneira que para evitar que o tempo desse vídeo fique muito grande, então é preferível deixar mais simples, mas poderíamos sim fazer paginado. Isso vai depender muito dos comentários aí e da relevância. Como ele viu que esse método aqui, eu não criei ele como async, então ele criou esse result aqui. Só que essa não é a maneira aconselhável de você trabalhar. Você tira esse result aqui, esse método é assíncrono, então você vai colocar aqui um await. Como eu disse, eu tenho um vídeo aqui que ele já deve ter passado aí como card na descrição. Se for possível, ele vai passar novamente agora. É um vídeo que bem aprofundado sobre o Blazor, sobre inclusive C# também, né, que ele explica mais minuciosamente esse esquema de await, de chamadas assíncronas, né, que você pode... Eu aconselho você dar uma olhada aí nesse vídeo.
Então aqui a gente vai, como ele agora é assíncrono, você pode fazer de duas maneiras. Você pode utilizar da ajuda aqui do .NET, eu acho que ele não vai, nesse caso aqui, ajudar, então tudo bem, você pode manualmente transformar esse método no método async. Então você vai colocar async task dessa maneira aqui. Então a gente tem aqui o response, só que a variável que a gente precisava preencher é essa aqui. Por enquanto a gente não preencher essa variável, a gente não fez praticamente nada. Então a gente vai, inclusive a gente pode até, eu poderia fazer de duas maneiras, né? Poderia trazer aqui o mix cloud result e igualar ela com o response, mas para que escrever mais ainda, como a gente pode, de maneira que a gente pode apenas trazer ela para cá e pegar logo o resultado, né? A gente pode deixar ela logo aqui, já fica menos linhas de código. E aqui, como você já viu, apenas para ele formatar direito aí, eu vou puxar para cá para ficar numa linha só. Então a gente nem precisa mais aqui dessa URL. Acredito que a gente já possa testar. Provavelmente, não sei se eu estou esquecendo nada, deixa eu dar só uma olhada por alto aqui. Bom, vamos dar um F5 e ver se a gente não esqueceu nada aqui. Então, ele está compilando aí. Esses warnings aí que ele está dando, a gente, se houver tempo, a gente vai corrigir também. E abriu aqui para executar. Ele já deu um erro aqui, foi até bom ele ter dado um erro. Como é que você verifica um erro no caso de um Maui Blazor, né? Você digita F12, que ele vai abrir aqui essa janela, é como se fosse a janela mesmo de DevTools do Chrome, né? Então você vai aqui em Console e aqui você vê o erro que ele está dando. Então ele está dizendo aqui que um edit form ele requer ou um model ou um edit context como parâmetro. Por esse motivo, que eu não estava nem lembrando, se bem que você pode utilizar até um form mesmo ali, mas como nós estamos utilizando aquele método o onValid submit, então a gente vai mudar aqui um pouquinho. No lugar da gente utilizar aqui essas duas propriedades, a gente vai criar uma classe. Pode ser até aqui embaixo mesmo, nós só vamos utilizar ela aqui mesmo. Pode ser até uma classe interna mesmo, então ela precisa ser public. Então, vamos lá, public class. A gente pode chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de form parameters, né? Ou seja, parâmetros do form. Parâmetros dessa maneira, porque eu achei legal assim, apesar da gente não vai utilizar aqui a gente não vai utilizar o limite e o offset, então nós vamos comentar esses dois aqui, mas até que ficou legal assim, a gente vai inclusive trocar lá, realmente. Então por que nós criamos essa classe aqui? Porque quando nós utilizamos aqui um edit form, ele quer que você preencha um model, então a gente vai dizer que o nosso model é não isso aqui, mas a instância, nós vamos criar uma instância disso aqui. Aqui eu estou colocando o tipo, então tá errado, você tem que colocar a instância. Então nós vamos instanciar, isso aqui nós vamos apagar, né? Você vai já entender. Então, como nós criamos aquela classe ali, que é form parameters, exatamente isso, a gente vai instanciar ela aqui. Só que aqui como a gente está inicializando com o Cloudcast, então nós vamos inicializar também aqui com o Cloudcast. Dessa maneira, inclusive, mas eu só vou inicializar mesmo só o type como Cloudcast. Então, a gente vai deixar dessa maneira aqui. Na verdade, private form params, que é do tipo form params aqui, que a gente vai tipar ele aqui, igual a new form params. Ele está confundindo aqui o nome do tipo com o da variável, e até para ficar melhor de entender, a gente vai deixar isso com letra minúscula. Ou seja, esse aqui é a variável, né, que está sendo instanciada aqui. Aqui é o tipo, né? Então, e a gente não precisa de inicializar o parâmetro key, a gente só precisa inicializar mesmo o parâmetro type com Cloudcast. Como nós mudamos o nome das variáveis, ele está dando já um erro aqui. Quer dizer, aqui você não coloca o tipo, aqui você coloca a variável. Então, você viu que ele já corrigiu. E aqui vai ser o form parameters, aqui não existe mais essa variável, então aqui vai ser o form parameters.key, aqui vai ser o key. E aqui embaixo vai ser o form parameters.type. Então, a diferença é bem simples, fácil de entender, é que aqui nós passamos a utilizar uma classe, que é o model, e essa classe tem a propriedade key, que é o termo da busca, e o type, que é aquele, se é Cloudcast, user, tag e upload. Então, dessa maneira, a gente já tem o que ele estava pedindo lá, o nosso edit form agora já tem um model. Fica aí como dever de casa você, por exemplo, programar o limite e o offset para criar uma paginação, né? A gente vai tentar executar aqui para ver se ainda tem algum problema. Então, eu vou aqui em Save All e vou dar um F5. Então, ele executou aqui e vamos colocar qualquer coisa para procurar aqui. Por exemplo, sei lá, alguma coisa como House Mix, né? Alguma coisa desse tipo. Vamos iniciar procurando mesmo. Engraçado que veio e ficou assim, como um Cloudcast mesmo. Então, ele já deu aqui um erro. Como você sabe, você pode digitar aqui um F12 para a gente ver que erro foi. Bad Request. Ele deu um bad request, a gente vai verificar por quê.
Aqui a gente está passando o valor do key, o type também, o limite 10, offset e offset 0. O que você pode fazer aqui? Você pode debugar, viu? Eu até esqueci de falar, o interessante é que aqui você pode criar um breakpoint, você pode colocar um breakpoint aqui, não é? Então a gente pode reinicializar aqui a aplicação. Vamos tentar repetir aqui a busca, colocar alguma coisa como house, só para a gente ter house mix aí, só para a gente ter um... E veja que ele parou aqui, ele parou no nosso breakpoint, F10 você vai passando. Então, vamos só ver aqui como é que ele formatou essa string, o que, que ele colocou aqui no search term, no... Ah, exatamente. Assim realmente é falta de atenção. Então nós apagamos essas variáveis aqui. Você lembra que nós apagamos, né? Então o problema é que eu esqueci de apagar daqui. Então você apaga essas variáveis daqui. É até bom porque ele vai dar um erro. Então como ele está dando erro aqui, ó, como você está vendo, ó, então ele está marcando isso aqui como errado, porque no lugar disso aqui a gente vai utilizar agora o form params.key. E no lugar desse aqui, que foram as variáveis que nós apagamos, nós vamos utilizar aqui o form params.type. E agora sim fica correto. E aqui, como eu disse, a gente não está utilizando de injeção de dependência. Eu vou já mostrar se utilizando disso. Eu vou tirar o breakpoint ali e pronto. Vamos executar novamente. Ele já abriu novamente aqui. E a gente vai novamente com o nosso termo house mix aqui, procurar. Opa, então você vê aqui que ele não deu erro nenhum. E olha que coisa maravilhosa, que coisa legal, né? Então ele criou aqui, veja só, os resultados. Tudo tem que ter um termo lá que eu coloquei, como a gente colocou só 10 lá, não foi o limite, então vamos contar. Aqui tem 4, dá 8, 9, 10, exatamente isso. Você poderia criar, se aprofundar mais e criar uma paginação aqui. Então vamos colocar algumas coisas mais esquisitas aqui, como esse de housing. Vamos procurar alguma coisa como esse de housing. E, ok, que legal. Aqui são sets mixados de esse de housing. O que significa que deu certo é que o play count está sempre dando 0. Não sei se é um erro ou se realmente o play count aqui é 0, a gente pode procurar, por exemplo, deep housing aqui. E o enter funciona. Já um dos motivos de nós termos utilizado ali um submit e o método onValid submit é que você pode também utilizar, facilita você utilizar o enter. Não que isso não fosse possível de outra maneira, mas o fato é que aqui você não precisa codificar nada a mais para ter essa regalia, né? Então, realmente está tudo dando 0. A gente pode testar aqui os outros tipos, mas na verdade essa busca foi mais focada mesmo no Cloudcast. Aqui provavelmente ele vai dar alguns erros, porque já deu aqui um erro, por quê? Bom, primeiro nós vamos aproveitar para testar duas coisas, que eu vou puxar isso aqui para cá por hora, e isso aqui também. A gente vai aproveitar, inclusive está parado, eu vou parar aqui a aplicação. Nós vamos aproveitar para testar como é que vem lá o play count, utilizando aqueles parâmetros. Eu acho que a gente pode colocar aqui house mix, que foi o mesmo que nós utilizamos lá. Então vamos fazer a chamada por aqui mesmo, para ver como é que vem aí o play count. Então, play count, ele realmente tem um valor, mas é porque ele está utilizando aqui um underline, né? Eu acho que talvez o problema seja esse. Então, é realmente um problema lá no código, ele está realmente retornando valor. E quanto a outra coisa que eu ia ver aqui é o que ele retorna se a gente colocar aqui um user, que foi o que nós testamos lá que deu um erro, né? Então a gente vai colocar user aqui com os mesmos parâmetros e vamos testar. É porque assim, o que vem no user é algo bem menor, então ele não tem muita coisa que a gente está utilizando ali, ele não tem. Uma das coisas que ele não tem, que eu já estou vendo de cara aqui, é o próprio user, né? Porque se isso aqui são dados do user, então o data ficou um array apenas daquela parte ali de user, então ele não tem a propriedade user. Eu acredito que seja isso que esteja dando problema. Então eu vou puxar para cá. O que eu vou fazer? Para que ele não dê erro lá, já que a gente está aceitando user, então eu vou colocar aqui um caractere de null propagation aqui, que significa que se isso for nulo, ele não vai dar erro, apenas ele não vai preencher essa propriedade. Lembrando que essa busca aqui ela foi feita didático, né? Isso aqui ele foi feito mais focado na busca de Cloudcast mesmo. Né? Não foi focado na busca. A gente colocou aqueles parâmetros apenas para você exercitar aí e criar as outras buscas, né? E quanto ao play count aqui, que a gente vai procurar, é esse aqui. A gente pode, para resolver isso, a gente vai até resolver mesmo utilizar os métodos criados pelo PEST as JSON Async, que, por exemplo, um deles esse aqui, que a gente pode descomentar esse from JSON aqui, a gente pode utilizar ele, que dessa maneira a gente vai utilizar a proposta que ele fez aqui, né? Então, como é que a gente vai usar isso? Dessa maneira, deixa eu ver se ele está dando erro, aqui está tudo tranquilo. Então, aqui no search, a gente vai mudar um pouquinho só. Aqui a gente vai pegar um response realmente, a gente vai criar um var response aqui, response str.
Na verdade, a gente chama de response JSON melhor. E a gente não vai mais chamar assim. A gente vai pegar uma string mesmo. A resposta vai ser uma string, um JSON mesmo. Então, get string async. Vai ser só isso mesmo. O que a gente vai fazer com essa string? Lembrando que isso aqui é numa linha só, é porque ele não está conseguindo formatar aí, né? Ele está quebrando a linha aí. O que a gente vai fazer agora é utilizar um método interessante que foi criado pela própria extensão lá. Você poderia até deixar assim, mas para ir mais rápido aqui a gente vai fazer assim, mixcloudResult.fromJSON, que é aquele método lá. O que é o JSON? É essa string aqui. E agora sim a gente vai pegar o nosso mixcloudResult, nossa variável mesmo, e vai igualar aqui. Pronto, a diferença aqui é porque agora, vamos dar uma explicada rápida aqui, eu estou recebendo o dado agora não tipado, e sim a string mesmo, ou seja, aquele JSON. E estou utilizando um método que foi criado pela própria extensão lá que nós utilizamos, que é o PSTasCode, né? Então ele criou esse método aqui, que ele recebe uma string JSON e converte para o objeto lá. Então dessa maneira pode ser que resolva lá, a gente vai já testar. Outra coisa que a gente vai aproveitar para mudar aqui, até para ganhar tempo, nós estamos trabalhando aqui com instanciando o HTTP Client, mas nós vamos trabalhar com injeção de dependência. Como é que a gente vai fazer isso? Então, no lugar da gente criar a variável dessa maneira, nós vamos apagar essa variável aqui. Logicamente, ele vai dar um erro aqui, como você está vendo, porque essa variável não existe. A gente vai fazer uma injeção de dependência aqui. A gente vai fazer um inject dessa maneira aqui. Então, nós estamos injetando o HTTP Client nessa variável aqui. Então, como você pode ver aqui embaixo, ele já passou a não dar mais erro. Mas se a gente for executar, ele vai dar um erro sim. Vamos ver que erro é esse aqui? Que ele está marcando, converter. Então a gente precisa descomentar esse converter aqui. Então nesse caso, para deixar só um comentário, é melhor descomentar tudo, né? Então vamos deixar tudo assim, normalmente. Ok? Se a gente for executar, ele vai dar um erro, mas... eu vou mostrar esse erro mesmo. Vou dar um F5 aqui. Então ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai compilar tudo e executar. De maneira que não precisou nem de esperar muito. Assim que ele abriu, ele já deu um erro aqui, que a gente já vai logo ver aqui. Então você viu que a gente está utilizando uma injeção de dependência do HTTP Client, mas a gente não pode fazer assim. A gente tem que, no caso aqui, dar um Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P no Mac. E, desculpa, Ctrl+P para abrir aqui a página MAUI program.cs. E bem aqui onde eu falei, abaixo desse build service aqui, a gente vai... Acho que eu vou colocar aqui em cima, acho que tanto faz. A gente vai colocar build services add HTTP Client, que ele não está... Ok, não precisa disso aqui. A gente poderia até colocar o base URL, que ficaria bem legal, mas a gente não vai precisar fazer isso não. A gente vai deixar ele só assim, dessa maneira. Em a gente fazer isso aqui, a gente está indicando que a partir de então a gente pode injetar o HTTP Client na nossa aplicação. Mas ele está dando um erro porque a gente precisa, para fazer isso aqui, para fazer essa chamada aqui, a gente precisa instalar o Microsoft Extension HTTP. Então, mais um componente, a gente vai dar um .NET add package Microsoft Extension HTTP. Dessa maneira que você está vendo aqui. Então, para isso, eu estou explicando a maneira de você também trabalhar com HTTP Client, mas injetando ele, né? E que é a maneira atualmente mais moderna e a mais utilizada. Então, ele acabou de instalar o componente, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele vai corrigir a chamada. Então, você viu que o erro já acabou aqui. Dessa maneira, a gente salva tudo e vamos executar. Eu dei um F5 agora, ele vai iniciar aí a compilação. Eu já deveria também ter aproveitado o tempo para ter corrigido aqueles warnings ali, e é o que nós vamos fazer agora, apesar dele... Você viu que ele já executou com sucesso, só que a gente vai agora ver se a gente consegue voltar nesses warnings aqui, esses problemas de compilação. Vamos pegar aqui um primeiro, que seria esse aqui. Veja só o que está acontecendo aqui. Deixa eu fechar esse terminal, Ctrl aspas simples, fechar aqui. A partir da versão, se eu não me engano, 10 do C Sharp, você tem que dizer que uma string ela vai aceitar nulo ou não. Se você não disser isso, você vai ter que inicializar a string, como por exemplo essa string aqui, name, né? Eu não estou dizendo que ela aceita nulo, então nesse caso eu teria que inicializar ela dessa maneira, pode ser assim ou pode ser no construtor. Então, no momento que eu inicializei ela, ele está demorando aqui para fazer a correção, você viu que nesse ponto aí ele corrigiu, ele tirou aqui aquela grifado que tinha aqui. Então, porém, a gente quer informar que essas strings podem ser realmente nullables. Então, para isso, a gente tem que colocar esse caractere aqui, que vai determinar que essa string ela não precisa ser inicializada, ela pode ser nula mesmo. Então, a mesma coisa a gente pode fazer aqui. No caso dessas URIs aqui, a gente vai também fazer a mesma coisa. Elas podem ser nulas. Dessa maneira, aqui
No caso desse aqui também, você viu que ele está corrigindo aí, ó. E user, nós vamos fazer diferente, a gente vai instanciar. A gente vai fornecer um valor padrão. Você viu que ele corrigiu aí. Variáveis do tipo long, int, você não precisa fazer isso, né? Então nos pictures a gente vai dar um new também aqui. Basicamente nas strings, como tem muitas strings aqui, eu vou fazer aqui um Ctrl D, eu vou modificar várias ao mesmo tempo aqui. Inclusive eu acho que eu peguei, na verdade é melhor fazer isso, eu vou pegar aqui uma desse tipo aqui. Será que só tem duas mesmo? Parece que só tinha faltado duas aqui, mas tudo bem, a gente diz que elas podem ser no able. Aqui também, no caso de URI, vamos fazer logo, que parece que tem um bocado também. A gente pode dizer que elas... Nesse ponto aí, a gente já corrigiu quase tudo. Esse page aqui a gente vai instanciar, a gente vai dar um new. E de warning aqui só tem isso aqui que a gente vai ver por quê. Ele está dizendo que alguma coisa aqui pode ser uma referência nula, uma possível referência nula. Vamos ver se é esse converter aqui. Não acredito que não seja isso, ou até o próprio retorno inteiro. Então, eu vou determinar aqui, nesse caso, até porque já se estendeu demais, que eu tenho certeza que isso aqui nunca vai ser nulo. Então, por esse motivo, eu coloquei esse operador aqui. Isso aqui você está querendo dizer, não, ó, apague essa advertência, eu tenho certeza que isso não vai ser nulo, não. Então, pronto. Ao mudar essas variáveis para nullable, pode ser que venha a ocorrer alguns problemas aqui, não é? Que a gente vai saber ao compilar. Então a gente vai dar um .NET Build aqui, normal, que é apenas para ver se a gente tem algum problema de compilação. .NET Build, então vamos aguardar aí a compilação. Ele demora um pouquinho, porque são vários tipos de projetos que ele vai compilar, já que a gente não determinou qual seria realmente, então ele está compilando aí macOS, iOS, Android, Windows. Bom, e como você pode ver aqui, a gente já resolveu aqui os avisos, zero erros. Vou até dar um zoom aqui para você ver. Dessa maneira, compilação ocorrida com êxito. Então, nós vamos fazer nossa última execução aqui, nosso último teste na aplicação. Eu acabei de dar aqui um F5 e dessa maneira a gente já pode fazer, deixa eu ver o que eu procuro aqui, Megamix, alguma coisa com Megamix, vamos ver se ele encontra alguma coisa desse tipo. Então, ele já listou aí coisas bem interessantes, vários Megamix. Para você ver, ele só está listando 10. Vamos ver se user foi resolvido aquele problema lá. Mas, vamos ver aí. Ó, você vê que user ele já está retornando sem problemas. E a gente não vai testar esses dois aqui. Aliás, essa upload, só curiosidade minha, que eu quero ver se esse endpoint existe, porque para mim ele foi trocado por esse Cloudcast. Vamos ver aqui. Então, ele já deu erro, então significa que esse endpoint não existe. Quanto ao erro, nós vamos fazer uma última modificação aqui. A gente vai fazer um tratamento de erros ainda aqui. A gente vai criar uma variável aqui, private string error message, dessa maneira. Ela pode ser nula. E aqui na nossa chamada nós vamos fazer um try catch aqui. E caso ele dê, ele vai preencher a variável. Vou até apagar essa parte aqui de baixo. E aqui em cima a gente vai zerar a variável error message. Vai deixar ela como nula. Então cada vez que você executa, ele zera. Se deu erro, ele vai preencher essa variável. A gente fez isso porque a gente vai abrir uma seção aqui que vai verificar se a variável, error message, se ela tem um valor, ou seja, is null ou write space, se ela tem algum valor, se not, né? Ele está negando aqui, ou seja, se ela tem algum valor, então ele vai mostrar. Aí, então nós vamos executar novamente aqui para testar. E como ele vai dar erro, a gente vai digitar aqui qualquer coisa e vamos colocar aquele upload aqui e vamos executar. Então veja só, bad request, e aqui a gente já tem até um tratamento de erro mais amigável aqui na tela. Não é? Então provavelmente esse tipo aqui foi substituído por esse. Eu vou até inclusive apagar ele daqui do código. Dessa maneira a gente vai ficar só com esses três mesmo aí. Bom, caros, então é isso aí. Eu já vi aqui que o vídeo se estendeu demais, então dependendo aí dos comentários, da relevância, a gente pode fazer um vídeo parecido com esse, mas com foco no dispositivo móvel. Aqui o foco maior foi você conhecer o MAUI Blazor, conhecer também C Sharp. E é isso aí. Se esse vídeo tiver sido útil para você, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal, e eu agradeço pela atenção.